Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje terça-feira, pela graça de Deus, reunidos mais uma vez em torno do pão da palavra, que o Espírito Santo, os teus dons e as graças necessárias para que essa palavra produza em nós fruto de verdadeira conversão. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, de 5 a 11, Lucas 21, de 5 a 11. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Quando alguns comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas, Jesus disse: aquilo que admirais, dias virão em que não ficará disso pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles, porém, perguntaram ao mestre: quando será e qual o sinal quando isso irá acontecer? Ele respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não andeis atrás deles. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. E é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus lhe dizia: há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos lendo agora o capítulo 21 de Lucas. Nós vamos ler todo o capítulo até sexta-feira, essa semana, esses dias, porque nós celebramos a festa de Cristo Rei. E sempre, nessa última semana do ano, a igreja nos chama a meditar sobre os novícios, sobre os finais dos tempos, sobre a vinda do Senhor, e que nós estamos preparados para ela, como também o início as duas primeiras semanas do Advento. Também a igreja nos faz refletir sobre isso, sobre a vinda do Senhor, sobre o nosso encontro com Ele, como está a nossa vida. Bom, e aí, então, o Evangelho de hoje começa sobre aquelas pessoas que estavam olhando, os discípulos, olhando o templo, as belas pedras do templo, as ofertas votivas, ou seja, estão maravilhados com o templo. Mas Jesus quer tirar os olhos do templo, porque a igreja que nasce, porque a nova comunidade não é a comunidade de ficar no templo. Agora é que vai para o mundo, aqui vai ser enviada para a missão. E o templo é o corpo de Cristo, e onde está a igreja está o corpo do Cristo, e aí, então, é o lugar propício para a adoração, para o louvor. Mas, então Jesus fala dos sinais, porque pergunta sobre os sinais. Primeiro ele fala da destruição de Jerusalém, que vai acontecer nos anos 70, quando Roma vai invadir, o general romano vai entrar em Jerusalém e vai destruir o templo. Nunca mais foi construído, nunca mais será construído. Mas, qual é a chave de leitura para esse evangelho, para meditar nesse todo o Evangelho que vai nos falar da vinda do Senhor, de tantas coisas que vão acontecer, que vão preceder a vinda do Filho do Homem, a vinda de nosso Senhor? Se todo o Evangelho fala disso, o que nós lemos ontem, versículo de 1 a 4, fala da caridade, dos gestos de caridade que o cristão deve ter, dos gestos de amor que nós devemos ter. Como aquela viúva que deu tudo o seu coração, fez um gesto de amor, deu o que tinha. E é isso que eu quero partilhar com você, meu irmão, porque quando nós olhamos o Evangelho, nos dá um medo, e as pessoas ficam meio apavoradas também, e aí diante do medo, da preocupação, de tudo isso, o Senhor diz: cuidado para não ser enganado, porque muito dessa loucura toda, desses sofrimentos todos, vão vir dizendo: sou eu, e vão começar a aparecer, oferecer soluções fáceis, vão começar a oferecer um caminho, vamos dizer assim, um outro caminho que não seja Jesus, vão querer seduzir e enganar. O Senhor fala: cuidado, é preciso estar atento. E ele diz: olha, vai vir guerra, rumor de guerra, mas não será logo o fim. Ou seja, está anunciando o sofrimento que tem desde que o mundo é mundo e desde que o Senhor veio nos últimos tempos, da Segunda Guerra para cá, da Primeira Guerra, 1914, Primeira Guerra, até hoje. Quantas guerras?
Quanto sofrimento, dores, quantos abalos cósmicos, cíveis, quantos problemas, quantos terremotos já aconteceram, calamidades, peste, fome, quanta coisa. E vai acontecendo ainda mais, diz o Senhor. Mas não será logo o fim, precisa ter medo. O mundo vai acabar, não vai acabar. O mundo não vai, quando o Senhor vier, o mundo vai estar aqui. O homem não vai acabar com este mundo que Deus criou, não vai. Não precisa ter medo, então, que não vai. Mas ele diz assim, olha, já também fomes, pestes, coisas pavorosas, coisas que vão nos dar pavor. Vão acontecer. E vão acontecendo mais ainda. Porque veja bem, veja aqui que o apóstolo fala na segunda carta a Timóteo, por que as coisas vão piorando cada vez mais? Porque o homem se afastando de Deus, o homem ficando longe de Deus, ele vai se tornando pior. Veja bem o que São Paulo fala no fim dos tempos, 2 Timóteo, capítulo 3. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. É o evangelho de hoje. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando sua eficácia. Fugir dessa gente. Deles fazem parte os que entram pelas casas e levam cativas mulherinhas, cheias de pecado e movidas por várias paixões, sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Veja bem, São Paulo está dizendo para nós do nível que vai chegar as pessoas. Você pega aí 2 Timóteo capítulo 3, quer dizer, com a humanidade deformada desse jeito, no seu sentimento, no seu caráter, o mundo só vai, claro, sofrimento, pestes, guerras, violência, catástrofes, vai piorar a situação. Mas como então nós, cristãos, devemos viver, rezar, agir, para passar por tudo isso? De cabeça erguida, tem os que aí. Pegado o evangelho de ontem, que fala da caridade, e nós precisamos pedir a Deus esse dom da caridade, do amor. Por quê? Que nós que precisamos do amor para passar por todo o sofrimento e passar de cabeça erguida. Tudo isso que o Senhor anunciou é o sofrimento da igreja ao longo da história também. A igreja que vai sofrer tudo isso também. E os cristãos vão sofrer tudo isso. Nós todos vamos sofrer tudo isso. Mas como devemos sofrer tudo isso? Buscando a caridade, vivendo o amor. É o de ontem. Aquela viúva que deu tudo, fez um gesto de caridade. E nós falamos sobre isso ontem. O gesto de caridade, de amor verdadeiro. Por quê? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Porque é o amor que vai dar sentido a tudo e que vai nos pôr de pé. É o amor que não tem fim, o amor nunca acabará, de São Paulo. Por isso, só quem viver o amor, estiver o amor, vai esperar tudo isso. São Paulo diz: se falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Veja bem, e aí todo esse capítulo 13. Você vai ler e vai perceber isso. Lá no versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, para suportar os sofrimentos que virão, nós vamos ter que viver o amor. Mas o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor sacrifício. Não é esse amor mundano, nojento, podre que nós temos no mundo de hoje. Esse amor que tudo pode, esse amor que tudo faz, esse amor dos prazeres, dos desejos, da liberdade. Não é esse amor, não. Esse amor é mesquinho, é hipócrita, é egoísta.
Esse amor que busca a própria vontade, satisfação do próprio ser. Não, isso não é amor. Isso é a banalização do amor, meu amigo. O amor é o amor de Cristo, é o amor da cruz, o amor sacrifício. É este amor que vai nos sustentar. Por isso São Paulo diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. No final, no versículo 3 diz, atualmente permanecem 3 coisas, a fé que nós precisamos, a esperança, o amor. Mas o amor é o maior, por que a fé é importante, mas aqui? Porque quando o Senhor vier, não precisaremos mais da fé. Vamos estar diante dele, não precisa fé. Não, a esperança não precisamos mais, porque esperamos enquanto aqui, esperamos que nós não vemos. Mas quando vê, não precisa mais esperança. Mas o amor, esse amor vai ser pleno junto de Deus. Aí ele vai ser total, pleno, perfeitíssimo. Mas nós precisamos então de pedir muito ao Senhor nesse tempo, o dom do amor. Nós pedimos a fé, a esperança, mas nós às vezes nós temos que pedir, Senhor, dá-me o dom do amor. Eu preciso amar com o seu amor, Jesus. Amar como o Senhor amou. É este amor que nós vamos precisar dele, precisar de tê-lo, possuí-lo, para passar por tudo isso. Você sabe por que hoje, por exemplo, os casamentos acabam tão fácil, as famílias acabam e um cara se separa sem tamanho? Porque não tem amor. Porque o amor que nutre hoje os casais é o amor mesquinho, soberbo, é o amor banal, o amor do mundo. Mas quando se casa com o amor de Cristo, e no casamento vai experimentando isso, o amor que sacrifica, que renuncia, que perdoa, que reconcilia, este amor, então o casamento se sustenta. Mas então, eu te faço uma pergunta para você agora. Quem não dá conta, meu irmão, de sofrer por uma pessoa, por um casamento, não quando sofrer pelos filhos, vai passar por tudo isso aqui? Ah, mas não vai de jeito nenhum. Quem não dá conta de sofrer pela família, sofrer às vezes uma crise financeira, sofrer doença, sofrer às vezes uma traição, sofrer decepção. Quem não dá conta de sofrer por isso, vai passar por tudo isso aqui? Fala a verdade. Não vai passar. Não passa. Perde a fé, desanima. Entra em depressão. Por que o mundo hoje é depressivo? Porque tem crianças com depressão, adolescentes que tinham que estar cheios de vida e esperança. Porque tem idosos que chegaram aos 70 anos, 80 anos, com a sua vida feita, e estão caindo em depressão. Porque falta o amor de Deus, o amor verdadeiro. Meu irmão, isso está faltando em nós. Então nós temos que pedir. Eu ainda não tenho, mas eu peço todos os dias na Eucaristia, Senhor, dá-me a graça de amar com o seu amor. Vou te ensinar esse segredo, viu? É a minha oração que eu faço toda vez que eu comungo. Que Ele me dê a graça de amar com o amor dEle. Amar tudo que Ele amou. E desprezar tudo que Ele desprezou na cruz. Na cruz o Senhor desprezou as coisas desse mundo. Então eu peço todo dia a Ele. Dá-me, Senhor, o teu amor. Amar com o seu amor. Porque quem não ama com o amor de Cristo, não suporta casamento, não suporta família, não suporta esposo, não suporta esposa, não suporta filho, não suporta dificuldade, não suporta doença, não suporta nada. Reclama de tudo, lamenta de tudo. Aí quando vier coisas pavorosas, vai para o abraço. Né? Então a chave da leitura, o principal desse evangelho, nós vamos ler todos os dias, lembra, é o amor. Nós vamos precisar de ter o amor, muito. Pedir sempre o dom do amor. Nós não temos, você pode dizer assim, eu não amo assim, também não. Mas eu peço todos os dias o amor verdadeiro, o amor de Cristo. Porque só no amor de São Paulo, o amor que jamais passará, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, este amor jamais acabará. Este amor então vai suportar o sofrimento, as coisas pavorosas que virão por aí e que vão aumentar mais, porque segundo a segunda carta de São Paulo de Timóteo, capítulo 3, quanto mais perto do fim, pior as pessoas vão ficando. O Senhor nos dê então a graça do amor verdadeiro, amar com o amor de Cristo, e assim nós vamos tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar, porque o amor jamais acabará. Que o Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meu irmão, continue divulgando o vídeo. O nosso canal, se inscreva, faça aí algum comentário para nos ajudar nesse canal, tá bom? Deus abençoe.